quinta-feira, hoje é quinta-feira, na quinta-feira da semana da Paixão de Cristo, é comemorada a Páscoa. Mateus 26, 17 a 25. Marcos 14, 12 a 21. E Lucas 22, 7 a 16. Jesus deu instrução aos seus discípulos acerca da preparação da Páscoa. Ele indicou um cenáculo que serviria para a ocasião quando já estavam sentados para comer. Jesus falou aos 12 discípulos que o traidor estava entre eles. A revelação. Observem que Jesus falou aquilo cara a cara, no olho. Ele disse: um dos traidores está entre nós. Aquele foi o momento da ceia do Senhor. Está registrado em Mateus 26 a 30. Marcos 14, 22 a 26. Lucas 22, 17 a 23. E lá em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. Ele falou da importância da ceia do Senhor. Ele falou que a ceia era um memorial. Era para que todos nós, ao tomarmos a ceia, nos lembrássemos dele. Aquele momento era um momento bastante interessante, porque era um momento espiritual, absolutamente espiritual, mas também um momento em que, estando no corpo, a gente era transportado através da fé pelo Espírito Santo à presença de Deus, lembrando da morte, da paixão de Cristo. Naquele momento, também ainda na quinta-feira, Jesus lava os pés dos discípulos, registrado em João 13, 1 a 20. O Evangelho de João é o único que registra esse episódio. É bom lembrar disso. Então vamos falar de novo. João 13, 1 a 20. É o único que registra o episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos. Ainda na quinta-feira, o diálogo de Pedro, aquele diálogo duro com Pedro, Mateus 26, 31 a 35, e Marcos 14, 27 a 31. E ainda Lucas 22, 31 a 34. Jesus avisou a Pedro que ele haveria de traí-lo. A intenção de Pedro não era trair. Mas Jesus diz a Pedro que ele o trairia, mesmo que não fosse a intenção dele. Queridos, quantas pessoas fazem aquilo que não gostariam de fazer? Contra Jesus, contra o reino de Deus. Ainda na quinta-feira, Jesus consola os discípulos, João 14, 1 a 16, e depois, lá no versículo 33, Jesus consolou os seus discípulos que estavam abatidos. Natural. Ainda na quinta, Jesus ora a favor dos discípulos. Que oração linda, queridos. Vale a pena ler e reler João 17, 1 a 26. O Evangelho de João registra esta oração linda de Jesus por nós. E aí depois vem a agonia de Jesus do jardim de Getsemane, do versículos 26, 36 a 46 de Mateus. Em Marcos 14, 32 a 42, Lucas 22, 39 a 46. E aí, no versículo 18, versículo 1, do livro de João, Jesus partiu para orar no lugar chamado Getsemane. Esse lugar era um jardim lindo, Monte das Oliveiras,
que Jesus frequentava sempre com seus discípulos, e isso está registrado em Lucas 22, 39. Ali, Jesus se sentia mais aconchegado no silêncio do jardim do Monte das Oliveiras. Logo em seguida, ainda na quinta-feira, Jesus é preso. Mateus 26, 47 a 56, Marcos 14, 43 a 52, Lucas 22, 47 a 53 e João 18, 1 a 12. Os 4 evangelhos narram o momento em que Jesus foi preso. Os 4 evangelhos narram este momento. E Jesus é diante do Sinédrio. Jesus é levado para julgamento. Está em Marcos 26, 57 a 68, Marcos 14, 53 a 65, Lucas 22, 54, 66 a 71 e João 18, 19 a 24. Após ser preso, Jesus compareceu perante o Sinédrio que buscava alguma acusação contra ele. Interrogatório. Tentar se induzir alguma controvérsia na fala de Jesus. Aquela tentativa coercitiva de fazer com que Jesus confessasse alguma coisa que pudesse ser pega pela lei. Terrível. Ainda na quinta-feira, Pedro nega Jesus. Mateus 26, 68 a 75 e Marcos 14, 66 a 72. Lucas 22, 54 a 62 e João 18, 15 e 18, 25 a 27. A sequência do texto também mostra o momento que Pedro negou Jesus, conforme ele tinha sido avisado. Queridos, que momento terrível, mas de um ensinamento profundo para todos nós. Pedro não queria fazer aquilo. Pedro foi traído pela sua própria ansiedade. Pedro foi coagido pela sua própria emoção. E depois foi muito duro para Pedro. Como esse aprendizado de Pedro nos ensina que nós precisamos ser firmes, queridos. Ser firmes na nossa posição. O que não podemos falar, o que não devemos falar, fiquemos calados, mas não prometamos a Jesus aquilo que nós não vamos cumprir, para na hora que formos exigidos, nós negarmos e traí-lo. Traí-lo com a nossa vida, traí-lo com os nossos atos. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Vamos orar, querido. Senhor, tenha misericórdia das nossas fragilidades. Tenha misericórdia, ó Pai, das nossas atitudes. Não nos deixe traí-lo, Senhor. Cuide do nosso coração, da nossa alma, dos nossos atos, das nossas indecisões, das nossas inseguranças. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, o teu povo. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós fazemos exatamente o que Pedro fez. Nos ensina a chorar amargamente de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.